Olá pessoal, hoje sábado, dia 25 de fevereiro de 2023. Vamos falar um pouco sobre o cenário da guerra na Europa, porque tem novidades, tem movimentos novos acontecendo e movimentos bastante preocupantes, porque existe o risco da guerra, nesse segundo ano de guerra, transbordar para além da Ucrânia. Sim, a bola da vez agora é um país pequenininho, desconhecido da maioria das pessoas, chamado Moldávia. Um país que surgiu junto com todos aqueles outros ali do leste europeu, com a desagregação da União Soviética, da cortina de ferro. Então, vários países, lá no começo da década de 90, se tornaram independentes ou recuperaram a autonomia que outrora tiveram na história, e desenvolveram seus governos próprios, seu território próprio, e alguns deles tiveram muita briga, como foi o caso da Iugoslávia, né, que desmantelou nas nações da Croácia, da Sérvia, da Bósnia, Kosovo e toda a briga, e tivemos guerra na década de 90, né, e ainda temos tensões crescentes naquela região. Então aquilo ficou também meio que um barrilzinho de pólvora, alguns países mais assentados, outros menos, e todos esses países que surgiram lá na década de 90 estão passando agora pela revolução de Saturno, o retorno de Saturno, que a gente conhece muito no nosso mapa pessoal, né, por volta dos 29, 30 anos, quando a gente vive a revolução de Saturno, que é para muitas pessoas um torniquete e um aperto de realidade e de maturidade de estruturação. E no caso dos países também, de uma certa forma, traz uma data de destino. Traz um momento de alguma mudança de rota. O que está acontecendo com a Moldávia, para aqueles que não conhecem ali a geografia da região e também a questão étnica que está envolvida ali, eu vou mostrar para vocês aqui no mapa, para vocês se situarem, por que a Moldávia está aí como a bola da vez de ser mais ou menos uma segunda Ucrânia em termos da guerra na Europa. Acompanhe aqui comigo. A Moldávia é esse país aqui, bem pequenininho, e ela está espremida entre Romênia e Ucrânia aqui, né? Então ela fica nessa faixa apertadinha entre Romênia e a Ucrânia. E esta faixa aqui, né, do território da Moldávia, chamado Transnistria, ela se tornou uma república separatista. Ela pede autonomia porque aqui nessa faixinha bem pequenininha rosa vivem russos étnicos da mesma forma que nas repúblicas do Donbass, Lugansk e Donetsk, tá? Então, da mesma forma que você tem os russos étnicos vivendo nessa área da Ucrânia, que foi bastante perseguida pelos exércitos de Azov, os batalhões de Azov do Zelensky, tentando exterminar, proibir o uso da língua russa, querendo anular a identidade russa que muitos ucranianos têm, né? Havia aqui uma tentativa de limpeza étnica por parte do governo do Zelensky contra as regiões do Donbass e do Lugansk, e que, por conta disso, também pediram a sua independência, né? Se tornaram regiões separatistas apoiadas pela Rússia, porque aqui você tem populações russas. A mesma coisa você tem aqui com a Transnistria, né? A Transnistria seria o Donbass da Moldávia, né? E nós temos um movimento muito sério acontecendo aqui, porque da mesma forma que a Ucrânia estava atacando as populações aqui, o que fez com que a Rússia invadisse essa região para combater aqueles batalhões neonazistas que estavam aqui atacando a população russa, tá? Existe também a perspectiva do governo da Moldávia, que está cada vez mais pró-OTAN, pró-Ocidente, pró-União Europeia, fazer um ataque a essa região aqui da Transnistria contra os russos étnicos aqui. Então, isso aqui pode fazer com que a Rússia venha a fazer um ataque preventivo contra a Moldávia, da mesma forma que a Rússia fez com a Ucrânia, tá?
Então, essa situação está se tornando cada vez mais tensa, mais próxima de chegar aí a um evento qualquer nesse nível, tá certo? E a OTAN está, vamos assim, colocando pilha aqui na Moldávia para que ela faça esse movimento para ser mais um bastião da OTAN contra a Rússia, já que a Ucrânia está totalmente capitulada, né, pelo menos o governo de Kiev, totalmente capitulado aos interesses da OTAN e dos Estados Unidos. O Zelensky é uma marionete dos interesses do Biden, do interesse da OTAN, né, do Stoltenberg, esse povo todo aí, né? Então, essa é a situação que nós estamos vendo. E a Rússia, nós sabemos bem a personalidade do Putin, né, e os seus objetivos, a sua gana, né, de ir para cima na defesa do seu território e também de impedir a expansão da OTAN na sua porta aqui. E a Moldávia se voltando para a OTAN, entrando para a OTAN, abrigando armamentos, bases aqui e colocando em ameaça a população étnica russa que vive aqui, é mais um estupim, mais uma situação que pode fazer com que a Rússia venha a ter uma ação militar aqui. Mas também podemos ter uma antecipação disso tudo com o próprio governo da Moldávia já imaginando que a Rússia poderia desembarcar aqui, né? Desembarcar não, mas descer de helicópteros, aviões militares e fazer aí uma tomada aérea dessa região, né? A Moldávia pode, ela, fazer um ataque preventivo a essa região. Então, a situação está por um fio e ela pode acontecer a qualquer momento. E isso é muito sério. Então, nós vamos ver agora no mapa astrológico da Moldávia, se existe essa perspectiva de acontecer algum movimento bélico no país, nessa região. Aqui é o mapa astrológico da Moldávia, né, que ficou independente no dia 27 de agosto de 1991, certo? E nós colocamos aqui os trânsitos também para a sua capital de Chisinau, né? Então, o que a gente vai observar aqui? Primeiro, né, logo no começo de 2021, quando o Saturno entrou em Aquário, a Moldávia viveu aqui o seu retorno de Saturno. Então, é isso que eu estou falando. Muitas daquelas ex-repúblicas soviéticas ou países que fizeram parte da antiga cortina de ferro e que depois se desmembraram no começo da década de 90, estão passando pelo retorno de Saturno. E o Saturno está prestes a abandonar Aquário, signo onde ele esteve aqui fazendo esse trabalho. Então é um movimento bastante significativo. Isso sem falar que esse próprio Saturno, nesse exato momento, o Saturno em trânsito, está se opondo ao Júpiter de casa 10. Aqui, né? E o Júpiter de casa 10 representa, né, uma ajuda internacional na área de governo. A casa 10 representa o governo, as autoridades. Júpiter representa terras de fora, protetores de fora, inclusive, né? Padrinhos internacionais. Então, há aqui, certo, uma tensão colocada pelo Saturno em trânsito aqui, tá? Outro aspecto importante de observar é que o Netuno está se aproximando de fazer uma conjunção com a Lua da Moldávia, né? E a Lua fala da população. Netuno tem a ver com questões até de intoxicação, tá, gente? Então, você pode ter o uso, por exemplo, da Moldávia usar armamentos químicos, gases, biológicos, até contra a população russa da Transnistria. É uma possibilidade de acontecer isso, tá? Então, Netuno ele tem a ver com tudo aquilo que tira a consciência, no seu sentido negativo, né? Ele fala das bebidas alcoólicas, das drogas, das toxinas, dos venenos, né? Fala também de questões suicidas. Então, você pode ter batalhões ali, kamikazes, coisas do gênero. Bastante séria a situação que pode acontecer, uma loucura instaurada dentro do campo populacional, não só da Moldávia, como da própria Transnistria, já que ela faz parte dessa região aqui, tá? Então,
já é um ponto bastante preocupante que a gente está observando aqui. Não bastasse isso, o Urano, né, ele também está há poucos dias de fazer uma oposição com o Plutão, Plutão da morte, destruição de casa 1 da Moldávia. Tá? Então, temos aqui uma situação que pode realmente vir muita morte aí, repentina, pelo uso de tecnologias novas e vindo da casa 7 são os inimigos declarados. Né? Então, aí a gente pensa também na Rússia ali, vindo com novos armamentos e situações do tipo, talvez até para fazer algum tipo de experimento com novos armamentos que até não conseguiu fazer ainda lá na questão da Ucrânia. É uma possibilidade isso aqui, tá? Agora, qual que é o senhor da guerra, né? É o planeta Marte. Marte, o senhor da guerra, está aqui transitando pelo signo de Gêmeos e daqui a pouquinho ele vai quadrar o Marte da própria Moldávia. Isso aqui é uma ativação marciana, é uma ativação de guerra, é uma ativação de violência, de agressão, né? Mesmo que isso não se torne uma guerra, como aconteceu com a Ucrânia, é quase certo que nós teremos violência em solo da Moldávia, seja o governo da Moldávia atacando os russos da Transnistria, seja os russos da Transnistria tentando, de uma forma quase que suicida, se defender de um ataque e causando um morticídio muito grande ali, né? Então, a situação aqui pode ser muito séria. Existe essa condição astrológica para que a coisa fique feia nos próximos dias. Não é coisa para longe, não, porque está tudo acontecendo já agora isso daqui, né? E vamos falar que esse Marte também, ao quadrar o Marte aqui da Moldávia, vai quadrar a Lua e o Netuno, que eu já falei para vocês o significado disso tudo aqui, tá? Então, se a gente fizer aqui uma progressão nos dias, né, para ver quando que Marte vai fazer isso daqui de uma forma exata, ó, né, a gente avançando os dias aqui, tá? Vamos lá, a hora que ele chegar ali nos 26 graus, vamos deixar, ok, tá aqui, tá? Então, no dia 17 de março, ou seja, ali já pelo meio do mês de março, entrada para a segunda quinzena, o Marte torna praticamente exata a quadratura com o Marte da Moldávia e com a Lua da própria Moldávia. Veja que nesse dia até o Sol vai estar por aqui junto com o Mercúrio. Pode ser muito assunto da mídia sobre isso, né? Então é interessante a energia que vai estar se manifestando aqui nesse período do meio do mês de março. Bastante perigoso para acontecer alguma coisa lá na Moldávia, sim, inclusive até antes, porque esses aspectos já estão em ação, eles já estão ativos, né? Mas pode ser que se algo começar entre hoje, amanhã, na próxima semana, pode ser que o meio de março seja o momento mais caótico, mais catastrófico de uma situação iniciada ali na Moldávia, tá? Então, o caso é bastante sério, é bastante complicado. Saturno já terá entrado no signo de Peixes e está se opondo ao Sol da Moldávia também. É muito aspecto tenso, muita oposição, muita quadratura, com planetas pesados, com planetas difíceis. Eu acho difícil essa situação não descambar para algo perigoso. Agora, mais uma vez, aquilo que a gente fala 1 trilhão de vezes aqui, né? Os astros, eles dão o cenário, dão o tom da coisa, eles tocam a música, mas a gente dança se a gente quer, se a gente tá afim, se a gente tá em sintonia com aquilo, né? No caso, olhando ali para as ambições da OTAN em se apoderar, influenciar e transformar os países ex-aliados da União Soviética e da própria Rússia, transformá-los em marionetes dos interesses armamentistas e expansionistas da OTAN, isso tem se tornado uma fonte de estresse muito grande, já anunciada pelo Putin desde lá do seu discurso em 2007, em Munique. Né? Então a situação não é nova, ela já vem se desenvolvendo, esse estresse, só que agora a OTAN está, vamos dizer assim, forçando os limites
Isso fez com que a Rússia tivesse essa resposta de invadir a Ucrânia e que gerou toda uma situação séria, afinal de contas também você invadir um outro país, né, e gerar toda essa situação de guerra que nós estamos vivendo, também é bastante questionável. Porém, a gente entende as razões geopolíticas envolvidas aí. Embora a gente não aceite muito, a gente entende o que está acontecendo aí por trás, né? E agora nós estamos vendo a questão da Moldávia. O cenário, a psicosfera da coisa ali é de aposta na guerra. E com esses astros dando as condições para que isso aconteça, então é você colocar o fogo perto da palha, né? É dar sorte pro azar. Então vamos aguardar, vamos esperar os movimentos desse desse início de março para ver o que vem por aí. Bastante sério, bastante complicada a situação e a Moldávia se transformando em uma espécie de segunda Ucrânia pode começar a gerar um movimento, um estupim de outros países ali começarem também a ter o seu movimento. A própria Polônia tem interesses territoriais na Ucrânia, a Sérvia, que é aliada dos russos, também vai se sentir, vamos dizer assim, instigada a batalhar pelas questões ali da antiga Iugoslávia. Então a gente tem um monte de coisa que também fica em stand-by, esperando que o boi de piranha entre no rio, né? E aí a coisa vai. Então a Ucrânia, a Moldávia e daqui a pouco outras repúblicas ou ex-repúblicas soviéticas podem entrar ou podem acirrar os seus próprios conflitos já existentes e transformar o leste europeu realmente num caldeirão fervente, preocupante, explosivo, sabendo que os dois cachorros grandes dessa história, né? Porque você teve a briga dos cachorros pequenos ali, né? Mas você tem os dois cachorros grandes, Rússia e Estados Unidos, são países com armamentos nucleares e a ameaça nuclear está posta na mesa já pelo menos há um ano. Então é muito sério, estamos aí vendo o desenrolar, o mover das peças do big game, do grande jogo geopolítico do leste europeu. Vamos aguardar os próximos movimentos. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até parecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.